né? E uma preocupação grande existe em relação ao câncer de mama, porque ele mata quase 3 vezes mais do que o câncer de colo de útero. Mas nós estamos falando das duas doenças malignas que mais acometem as mulheres. Antes disso, a gente não pode esquecer que as mulheres morrem de diabetes, as mulheres morrem de hipertensão, de AVC, mas como a nossa área, uma área que é responsável pelo controle do câncer, a gente fica responsável por falar sobre esses dois assuntos. E como a mama comunica a gente com a sociedade, né? Então, seja ela siliconizada, ou seja ela natural, né? Então a mama comunica a gente com o útero. E só que o nosso útero está lá escondidinho. A gente, um autor fala uma coisa interessante, que a gente foi criada para dentro. Então, a gente tem um externo, mas quando fala na questão do nosso aparelho genital, da nossa vagina, o nosso útero, a gente tem dificuldade até de falar o nome vagina, a gente fica procurando outros nomes para poder chamar, né? Porque é uma coisa que ainda tem dificuldade. Nossas mães falam muitas vezes, nem sobre a menstruação falam para a gente. Mas que a gente precisa estar ligado que nós somos um corpo inteiro. Da mesma forma que a mama fala para a gente na sexualidade, é bom no momento do amor, né? Nossa vagina, nosso útero, ele faz parte desse complexo que é a nossa sexualidade, tá? Então, assim, como o vereador colocou, então, o primeiro ponto para a gente se cuidar é a gente compreender que a gente não é de ninguém, né? Nós não somos nem dos nossos pais que nos trouxeram ao mundo. Então, o primeiro ponto para a mulher cuidar dela mesma, ela compreender, independente do marido machão que ela tenha, ou grave, o primeiro cuidado tem que partir dela mesma. E é muito bom que tenham homens aqui, porque quando a gente fala em câncer de colo de útero, a gente fala sobre um vírus que está presente em mais de 90% dos cânceres. Quando a mulher tem um diagnóstico de câncer, com certeza em 90% dos casos, 90 em 100, vai ter esse vírus HPV envolvido. E o vírus HPV, como é que ele é passado pela mulher? É passado pelo homem, que também está contaminado. Só que ao longo da nossa vida a gente se expõe a esse vírus, mas o nosso organismo geralmente cuida dessa infecção. Como a gente tem uma gripe e o nosso organismo está 100%, a gente passa por aquela gripe sem maiores complicações. Só que a gente está falando de um vírus que, se a gente não cuida, ele pode, juntando com outros fatores de risco, que a gente tem fumo, se a gente transa sem camisinha, ninguém recrimina ninguém que tenha vários parceiros, nem ninguém que tenha várias parceiras. O que a gente precisa é ter um respeito com a gente, para não adoecer, e de não levar uma doença para o outro, tá? Só a camisinha não vai resolver, mas ela vai lhe proteger num percentual bem grande, tá certo? E não tem só câncer de colo de útero, tem AIDS, tem sífilis. As crianças estão nascendo e morrendo porque a mulher está grávida e está contaminada, né? E não é tratada. Então, em relação ao câncer de colo de útero, a gente precisa estar atento. A gente fala de colo de útero, mas a mulher, muito embora hoje a gente tenha outras orientações sexuais, onde homens se relacionam com homens, mulheres se relacionam com mulheres, mas isso é importante a gente saber que entre 4 paredes pode acontecer de tudo, não é verdade? E nós não estamos aqui para julgar nem A nem B. O que a gente fala é sobre assim, o cuidado. Então, da mesma forma que a mulher também morre de câncer de colo de útero, o homem tem câncer de pênis, que não é bonito, né? O homem tem câncer de próstata. Então, mas a gente pensa no que fala no câncer de pênis porque também está associado com doenças sexualmente transmissíveis. Então, homem, antes de pular cerca, vista a camisa, porque você precisa se cuidar também. As mulheres que têm vários parceiros, ela está exposta mais vezes. E o HPV não é só um vírus, não. Tem mais de 100 tipos de vírus HPV, mas somente 13 a 18 é que podem estar relacionados com câncer de colo de útero. Aí vocês vão dizer, mas já vai ter vacina. Mas a vacina vai atingir uma faixa da população que é de meninas, depois meninos, que não iniciaram a vida sexual. Então a gente que já iniciou a vida sexual, a gente já se expôs a esse vírus ao longo da nossa vida. Então, como eu sei que está adiantada a hora, não vou me aprofundar,
mas que em um outro momento, se vocês tiverem interesse, eu posso vir falar sobre isso, porque é importante. A mulher precisa compreender que ela é um ser inteiro, ok? Hoje são 50% que são chefes de família. Mas aí, não, mas ela é importante porque ela vai deixar de contribuir financeiramente. Não. Ela tem um papel importante dentro dessa família. Às vezes ela é a pessoa que une, é a pessoa que mobiliza o filho para estudar, para ser alguém na vida, que corre para tirar o filho da criminalidade. Então a gente tem um papel, nós não viemos na terra à toa, tá? E os nossos parceiros têm que estar conosco nessa luta, tá? Muito obrigada a vocês.